Tô passando aqui porque tenho mais alguma coisa para compartilhar com você. A Bíblia, e eu tô lendo a Bíblia agora aqui, por isso que veio isso ao meu coração, ela é um livro que fala sobre a vida, é o livro da vida. Mas talvez por 4 ou 5 minutos eu quero compartilhar um pouquinho sobre a morte. Porque a Bíblia fala sobre a morte também. A Bíblia fala sobre 3 tipos de morte. Você já imaginou isso? Eu não estou falando a morte matada, a morte morrida. Não. Eu estou falando dos 3 tipos de morte que a Bíblia fala. E eu quero compartilhar brevemente isso com você, como sempre, para te deixar interessado a pesquisar, a buscar conhecimento na palavra de Deus. Porque você precisa ter sua própria revelação da palavra. Então, assim, morte no espírito, fala sobre a morte da carne, fala sobre a morte eterna. Mas o bom de tudo é que se nós estamos em Cristo Jesus, andando segundo a palavra de Deus, a gente vai viver uma vida no Espírito, a gente vai trocar esse corpo por um corpo glorificado e vai viver uma vida eterna com Cristo Jesus. Então, da mesma maneira que a gente ouve falar dos 3 tipos de morte, a gente sabe que vão ter 3 tipos de vida também. Mas é isso. Primeira morte é a morte espiritual. E por isso que no texto lá no livro de João, no capítulo 3, quando está falando com Nicodemos, e a palavra diz que você precisa nascer de novo no Espírito. Quando Nicodemos pergunta sobre, mas eu preciso voltar no ventre da minha mãe? Não, é uma morte, né? Ele estaria falando da vida e da morte natural. Não, não tem como voltar no ventre da nossa mãe. Ele está falando sobre nascer de novo em Espírito. Todo homem, né, por causa do pecado de Adão, recebeu por herança a natureza do pecado. E isso separou o homem de Deus. Jesus, quando recebeu os nossos pecados naquela cruz, ele mesmo questionou a Deus: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Por que você se afastou de mim? Jesus sempre teve uma comunhão perfeita com o Pai, mas no momento que ele recebeu o pecado no corpo dele, o Deus não consegue se relacionar com o pecado, nunca vai se relacionar com o pecado. Então houve uma separação espiritual. Entendeu? Então o pecado faz com que a gente esteja separado de Deus, e essa é a morte espiritual, é a separação do homem, do espírito do homem de Deus. Então a separação espiritual. Quando nós nascemos de novo, quando a gente decide crer e confessar Jesus como Senhor das nossas vidas, Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu reconheço que você pagou o preço e eu quero viver minha vida agora entregue ao Senhor, a você, Jesus Cristo. Então essa é a atitude que eu já falei em outros vídeos, não vou repetir, senão fica muito longo. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, você nasceu de novo em espírito. Então agora você tem a vida de Deus em você. Então, da morte, você recebeu a vida. Então, a primeira morte é vencida quando nós confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas. Crendo no coração, confessando com a nossa boca. Então, você passa a não ser mais um pecador ou ter a natureza do pecado. Essa é uma confusãozinha também que a gente precisa explicar a qualquer hora. Porque as pessoas falam, não, eu não sou mais um pecador. Na verdade, a gente não tem mais a natureza do pecado. Somos justificados em Cristo Jesus. Mas continuamos pecando na carne, né? Errando, cometendo erros. E esses erros, né, a gente se arrepende, e Jesus Cristo, como um bom advogado, como um bom e justo, ele nos perdoa desses erros e vai nos ensinando para a gente melhorar cada vez mais. Primeira morte, morte espiritual, separação de Deus, que é resolvida somente com você entregando a sua vida para Jesus Cristo. A segunda morte é a morte da carne. Todo mundo vai morrer. Eu já falei também em outro vídeo, né, sobre espírito, alma e corpo. Todo mundo vai morrer nessa carne. Não tem jeito. A não ser que Jesus volte e resgate, né, a igreja. Esse é outro assunto também. Mas todo mundo vai morrer. Não tem jeito. A gente vai morrer nessa carne. Porque o corpo precisa morrer para a gente receber o corpo glorificado, porque somente com o corpo glorificado a gente vai poder estar com Deus. Então, assim, a morte natural, a morte do corpo é necessária para que quando
nós formos viver com Cristo Jesus, com Deus nos céus, uma vida eterna, a gente vai viver no corpo glorificado. Então todo mundo vai morrer. Então, agora se você morrer em Cristo Jesus, não é uma coisa tão ruim, porque você vai desfrutar de uma coisa maravilhosa que é a vida eterna. Então, o terceiro tipo de morte, e está lá no livro de João, no capítulo 8, eu vou até ler para você aqui, ó. Se eu achar, eu leio. Se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Isso está lá em João 8,51. E os judeus, na verdade, ficaram malucos com isso. Ele falou, como que ninguém vai ver a morte? Como que não? O nosso pai Abraão, que é o pai da fé, ele morreu. Mas, de novo, eles estavam pensando agora na morte natural, na morte do nosso corpo. Essa morte que a gente vê todos os dias acontecendo. Mas Jesus Cristo estava falando da terceira morte. Ele estava falando que se você crê nele, se você andar na palavra dele, se você tem Jesus na sua vida, se você já venceu a primeira morte espiritual, você venceu a segunda morte do seu corpo, aí você vai vencer a terceira morte, que é a morte eterna, e vai passar a ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Morte espiritual, morte na carne e morte eterna. Mas em Cristo Jesus, nós temos a vida no Espírito, nós temos e vamos receber um dia um corpo glorificado e nós vamos ter a vida eterna com Ele, nele, por toda a eternidade. Então a nossa decisão está aqui nessa terra. O que vai gerar vida eterna ou morte eterna, a vida eterna com Cristo Jesus ou sem Cristo Jesus, ou sem estar na presença de Deus, é a nossa decisão feita aqui nessa terra. Então, se você decidir hoje, não andar em morte espiritual, mas andar em vida com Cristo Jesus e com a presença dele através do Espírito Santo em você, aí você vai desfrutar de uma vida eterna após a sua morte natural. Tá bom? Espero que tenha sido fácil de compreender e é isso que a Bíblia diz. E mais detalhes, se quiser perguntar, se quiser escrever, se quiser mandar questionamentos, é legal bater um papo e conversar de uma maneira bem simples o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é a verdade e não muda.